Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu tô aqui pra fazer esse vídeo porque eu queria me retratar aqui com vocês, tá? Eu acredito que eu me equivoquei na minha opinião a respeito da lei da misoginia. Eu vou explicar a vocês o porquê. Eu estava vendo pela perspectiva positiva, vamos dizer que pela perspectiva idealizada do que essa lei poderia representar se na prática, de fato, exercesse alguma influência, alguma penalidade e tal. Vamos dizer que eu estava pensando de forma utópica. Mas eu já comecei a ver os efeitos aí dessa questão dessa lei. Eu vi o caso de uma mulher que ela estava explicando que teve uma empresa que demitiu mais de 100 mulheres. Por quê? Porque os empresários eles não estão vendo, né, vantagem nenhuma em contratar mulher, com medo de futuros processos. Ou seja, o processo nem chegou, né? Mas eles já estão aí com medo de que aconteça. Então, teve uma empresa que decidiu contratar homens acima de 28 anos, pais de família, no lugar dessas mulheres, né? Entendendo que são homens que têm mais responsabilidade, né, do que os solteiros, pelo fato de ser pai de família, né, ter obrigações a cumprir, então vão trabalhar com mais diligência e não vai ter o risco aí de ser processado, né? Então, a prática é uma, né? Assim, a perspectiva que a gente tem, principalmente eu como mulher, eu acho que eu falei a minha opinião muito com esse viés por ser mulher, né? Pensando na vantagem que seria, mas na prática as coisas são diferentes, né? Na prática está mais prejudicando nós mulheres do que colaborando, como o caso aí desse exemplo que eu dei a vocês do emprego, né, da dificuldade que vai ser. Já tem muita mulher que já tem dificuldade aí de encontrar emprego por N questões e esse caso vai ser um agravante, né? Muitas mulheres vão ter ainda mais dificuldade por conta aí dessa lei. Fora a questão dos relacionamentos, né? O meu marido estava comentando comigo que no fim dos tempos, a Bíblia fala sobre isso, tá, gente? Então é verdade. Eu acredito muito na Bíblia. Que no fim dos tempos, as mulheres elas vão pedir para se relacionar com os homens, né? Assim, ao longo de toda a história, a gente sempre viu os homens correndo atrás das mulheres, né? Assim, até a questão biológica é o normal, né, gente? O anormal, de fato, é as mulheres correrem atrás, né? É o homem que pede namoro, que pede em casamento, é o homem que tem essa questão da conquista, de querer conquistar a mulher, né? De flertar com a mulher e tudo mais. Só que nos últimos dias, né? As mulheres vão implorar, né? 7 mulheres vão implorar para morar com um homem, dizendo assim: não precisa me sustentar, não precisa fazer nada, só nos tire da vergonha. Ou seja, né? Tire o meu título de solteira. Eu só quero, tipo, lhe exibir por aí, ter um status de um relacionamento, mostrar para as pessoas que eu tenho um homem, que teve um homem que me quis, que teve um homem que me assumiu, e é isso. E eu consigo entender por que nós estamos encaminhando para esse cenário. Já tem muitos homens hoje em dia que já não querem mais se relacionar. Mulheres também por causa do feminicídio, mas aqui é diferente, tá? As mulheres não querem por feminicídio. Os homens não querem, é porque, tipo, não querem mesmo. Tipo, não é por uma razão plausível, né? É porque existem essas leis que cada vez mais têm dificultado, né? Para as pessoas estarem dentro de um relacionamento. Então, eu acho que a minha perspectiva sobre essa lei mudou. Porque quando a gente vai ver na prática, né, a gente percebe que tem mais contras para a mulher do que situações a favor, tá? Então, eu acredito que eu não vejo mais da forma como eu estava vendo. Eu estava vendo, tipo assim, os homens bons não precisam se preocupar com essa lei. Foi o que eu falei no vídeo, né? Não precisa se preocupar com essa lei porque quem é bom de verdade e tal. Mas, assim, gente, é muito relativo, tá? Eu pesquisei melhor sobre essa lei da misoginia. Eu vi que é bastante relativa essa questão. Porque se uma mulher se sentiu de determinada forma com um homem, quem é eu, quem sou eu, quem é você para dizer que ela não se sentiu ou que tal atitude não foi misógina? Acho que abre um leque aí para interpretações, sabe? Fica uma coisa muito subjetiva. Então, uma lei que ela é criada de forma subjetiva, não existe uma clareza de fato do que seria ou não misoginia, nos deixa com um leque aí de possibilidades, né, de falar qualquer coisa, né, gente? Da pessoa chegar e dizer, eu achei que isso foi misógino, me senti violada, ou me senti desrespeitada, pronto, é misógino e isso cai como misoginia. Então, que parâmetro a gente tem para saber se uma coisa é misógina ou não? Como é que a gente vai saber sobre isso?
E já tem muitas pessoas discordando, né? Muitas mulheres, porque de fato as leis, elas têm um intuito, né, gente? Toda lei que ela é criada, ela tem que ter o propósito de nos proteger, de nos trazer benefício. Agora, uma lei que tá vindo, tá trazendo mais malefício do que benefício, né? Então, muita gente tem falado que essa lei, na verdade, foi cortina de fumaça. Sempre quando o governo, né, o Senado, enfim, eles querem aprovar algum absurdo, né, que eles sabem que as pessoas, né, que a sociedade não vai aceitar muito bem, eles jogam uma lei polêmica, jogam alguma coisa que é pra gente desviar o foco. Enquanto a gente tá com foco ali na lei da misoginia, eles estão aprovando coisas por trás. Então isso acontece muito em aumento de salários, né? Os políticos, eles querem aumentar os próprios salários, querem aumentar as regalias ali para eles. Então, uma forma de fazer, né, com que todo esse processo aconteça sem a gente indagar, né, sem a gente lutar pelos nossos direitos em relação a muita coisa, né, se a gente se revoltar, digamos assim, é eles lançarem esse tipo de lei. Então, quem tinha comentado inclusive isso comigo foi meu marido, né? Ele diz: isso aí é só uma cortina de fumaça, eles estão criando essa lei aí para fazer com que gere um burburinho, né? E de fato vai gerar um burburinho, de fato vai ter muitas pessoas comentando sobre essa lei, porque é uma lei que impacta os relacionamentos, as dinâmicas dos relacionamentos que já estão muito complicadas, né? Pelo cenário atual que a gente percebe, as coisas já estão muito complicadas. Muita gente tem aí desistido de se casar porque está vendo que está cada vez mais complicado, né? Essa questão aí. E fica aquela guerra dos sexos, né, gente? É muito triste isso, porque a gente deveria ver mais pessoas unidas, né? Homens se unindo com mulheres aí em prol de construir um relacionamento, construir uma família. E é triste para as pessoas, assim, ao meu ver, tá? Porque eu sei que não é o sonho de todo mundo. Cada um tem os seus sonhos, tem suas particularidades. Mas eu vejo que isso é triste para quem tem o sonho de se casar, né? Porque às vezes você tem, seja uma mulher, você tem esse desejo, né, do seu coração aí de você se casar, construir uma família. E parece que cada vez mais o governo ele vai criando situações para ter uma barreira em relação a isso, a você concretizar o seu sonho, né? De você conhecer uma pessoa interessante, de você construir uma família. Então, muitas pessoas estão desistindo aí de construir uma família e isso é muito triste, né? Você desistir de um sonho porque você se vê encurralado aí pelas leis, né? Pela dinâmica aí das relações. Então, eu acho que isso, todo esse cenário, todo esse contexto aí tem me feito refletir bastante sobre o meu posicionamento no último vídeo, né? Realmente isso vai ficar muito difícil para nós mulheres, né, nesse contexto. Eu vi alguns comentários do outro vídeo, né, que um homem comentou dizendo assim, mas como é que isso vai ficar para nossas filhas e tudo mais? Gente, eu não tenho filha, tá? Eu só tenho um filho, um menino, e com certeza, perante essas leis, perante tantas coisas que acontecem, eu vou instruir bastante o meu filho, né? Os pais, eles têm esse dever, a gente não pode jogar essa responsabilidade para a escola, para o governo, não, essa responsabilidade vem de casa. Então, eu vou instruir bastante o meu filho a respeito dele respeitar as mulheres, né? De ter cuidado com essas armadilhas aí que existem na sociedade, que pode acabar colocando o homem numa situação complicada. Então, assim, é uma coisa que realmente a gente precisa refletir muito bem, né? Assim que eu soube sobre essa lei, eu tava vendo por aquela perspectiva mais positiva, digamos assim, e aí já fui logo gravar o vídeo. Mas parando para refletir bem, né, sobre essa situação, eu repensei o meu posicionamento. E é sobre isso, né, gente? A gente tem o direito de mudar de opinião, a gente tem o direito de repensar, principalmente quando a gente vê fatos, né? Porque contra fatos não há argumentos, né? Então, eu ter visto as consequências que mal teve, tipo assim, mal teve tempo, né, dessa lei aí ser trazida a público, já está surtindo efeitos, né? Em tão pouco tempo já está surtindo efeitos aí. Já tem muita gente, muitas mulheres aí sendo prejudicadas, mulheres que provavelmente, né, se for para ter uma lei que nos cause mais prejuízo, né, não tem como, mesmo a gente sendo mulher, a gente concordar com essa situação. Então, assim, mesmo eu sendo mulher, eu não estou concordando mais com isso pelo fato da gente estar sendo mais prejudicada. Eu não estou no mercado do trabalho no momento porque eu estou cuidando do meu filho, então assim, essa não está sendo minha preocupação no momento de, tipo assim, se eu estivesse no emprego, talvez eu ficaria com receio, né? Será que eu vou perder emprego? Será que o meu empresário tá pensando sobre isso? O que é que o meu chefe tá pensando sobre isso? Mas não é uma preocupação minha no momento porque eu não estou no mercado de trabalho, mas certamente eu acredito que pelos impactos que tem gerado aí na vida de muitas mulheres de perder emprego por conta disso, se eu estivesse com emprego no momento, talvez eu pensaria assim. Eu pensaria se isso poderia me impactar de alguma forma, né? Então,
Eu me solidarizo aí com as mulheres que infelizmente perderam o emprego por conta dessa lei, né? Não são todas as mulheres que estão a favor dessa lei, porque infelizmente a realidade é outra, né? Então, gente, é sobre isso, né? Voltei atrás com o meu posicionamento. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e um beijo.